Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Já deixe seu like, se inscreva, curta, compartilhe. Vamos democratizar e ampliar o acesso a informações de qualidade, tá bom? E nesse vídeo nós vamos falar sobre os conflitos étnicos sociais, né? Ou étnicos regionais também, que são o quê? São conflitos que envolvem nacionalidades. Então nós temos casos, por exemplo, como o conflito na Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, né? Lembrando que o Reino Unido é uma associação de países composto por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. A Irlanda, ela conseguiu ficar de fora do Reino Unido, certo? Ela pertence à Grã-Bretanha, até porque a Grã-Bretanha é um arquipélago de países, certo? Mas a Irlanda do Norte, ela é composta de maioria protestante, enquanto o país Irlanda, ele é composto de maioria católica. E, e no Reino Unido, a religião oficial é o anglicanismo, religião anglicana, certo? E por não se identificarem muito com o Reino Unido, os irlandeses, os norte-irlandeses, eles entram em conflito tanto com a Irlanda como com o próprio Reino Unido, a própria Inglaterra. E com isso eles geram caos e levam a violência extrema, buscando o quê? Uma anexação ao território da Irlanda. A Irlanda como um todo ser um país só. E sair da associação do Reino Unido. Só que nós temos a Inglaterra de um lado, que já é um estado forte, há centenas de anos, né? E nós temos um país novo, fragilizado, um país recente, que é a Irlanda do Norte, e um país que tem, inclusive, uma organização terrorista católica, né? Que é o IRA, o Exército de Libertação da Irlanda. E esse exército, ele busca isso, sair das amarras do Reino Unido, da Inglaterra, e se anexar com a Irlanda, porque eles se identificam ali. Mas por questões políticas, militares, econômicas, a Irlanda é um país, a Irlanda do Norte é outro, que pertence ao conjunto chamado Reino Unido, né? Um outro ponto também que nós temos, bastante polêmico, é a questão do País Basco e o do país da Catalunha. Ambos ficam na Espanha. Não existe o território deles. Eles não existem como um povo, como um território, como uma bandeira. Mas eles estão suprimidos dentro do poder, dentro do território espanhol. E o que eles buscam? Eles buscam a independência, tanto o País Basco quanto o país catalão. E houve muitas brigas, houve muita guerra, e para que diminuísse o derramamento de sangue, mais do que já vinha existindo, o governo espanhol resolveu conceder poderes especiais a essas regiões. Então essas regiões, elas são administradas de formas diferentes do resto do território espanhol. Então elas têm governos próprios e têm uma certa independência com relação ao governo espanhol. A taxação de imposto é diferente também, mas é uma forma de dar um sossego para eles, para que eles não se rebelem. Só que ainda tem grupos que buscam a libertação desses territórios. E para que esses territórios existam, é preciso que a Espanha perca uma parte dela. E isso ela não quer, certo? Então nós temos inclusive até o ETA, que é o Exército Basco, que a função dele é brigar para que haja uma desterritorialização da Espanha e que seja incluído o território basco, ou o País Basco. Só que se a Espanha abrir mão para o País Basco, ela vai ter que abrir mão para o país da Catalunha, certo? Então, para evitar isso, ela não abre mão nem para um nem para outro. E eles existem como povos, existem como uma região diferenciada, mas como território reconhecido pela ONU, eles não existem. Da mesma forma, nós temos a questão dos curdos, o Kurdistão,
que é um grupo étnico de pessoas, de povos, que compreendem desde partes da Turquia, passando por Iraque, por Afeganistão, passando pela Síria também, em um grande território, certo? E esses curdos, eles lutam há séculos, há milênios, por uma independência, por um país curdo. Mas essas populações, esse povo, são suprimidos pelos governos locais, pelos exércitos turco, iraniano, iraquiano, sírio. Para quê? Porque se esse país surgir, esses outros países vão perder territórios e podem perder sua força. E perdendo sua força, eles podem se fragmentar em vários outros, né? Então, para garantir o poder, então, eles conseguem controlar com mãos de ferro essas regiões. Nós temos também um outro exemplo de país de conflitos, que é a questão dos Burundis e dos Hutus, povos Hutus na Ruanda, na África. A colonização da África foi uma colonização diferenciada, né? Quando houve a colonização, a neocolonização africana, no século XIX, líderes das principais potências europeias sentaram, se reuniram, pegaram um mapa da África, pegaram uma régua e dividiram em pedaços. E fizeram a divisão. Cada país europeu, cada ditador, cada presidente europeu seria responsável por uma área. 1, 2, 3 territórios. E isso fez com que não fosse respeitado a fronteira étnica. Ou seja, grupos tribais que eram amigos, estavam juntos, ficaram separados. Grupos inimigos ficaram juntos. Então, amigos com inimigos, inimigos com amigos, inimigos com inimigos, e virou uma bagunça. Coisa que até hoje acontece. Os países, Eritreia, Sudão, Etiópia, Congo, quem mais? Moçambique, Angola, Tunísia, Libéria, Congo e vários outros também, eles têm guerras civis. O Sudão tem 20 anos que está em guerra civil, 20 e poucos anos. Por quê? Porque são povos tribais, diferentes, mas que foram juntados no mesmo território. Aí já viu, né? Imagina você ser forçado a morar com o seu pior inimigo. Não vai ficar legal. Ele não gosta de você, você não gosta dele. Uma hora vocês vão se bater de frente. E aí não vai ter jeito, né? E é o que acontece. Então, durante os anos 90, principalmente falando da Ruanda, houve um derramamento de sangue violento ali. Por quê? Porque eles queriam controlar o território. E um não queria deixar o outro controlar. E precisou-se até da intervenção da ONU. É algo muito forte, muito violento. Né? Virou até tema de filme. Então, para a gente ter uma ideia, que existem países que não têm território, mas tem um povo, tem uma nação. E nós podemos pegar um outro exemplo de um povo que não tem território, mas é um povo que existe. Eles lutam por seu território, que é o povo palestino. Já tem uma bandeira na ONU, já tem um território separado para eles, mas eles não têm um Estado palestino, não tem um país palestino. Ficou na promessa, quando Israel foi fundado em 1948, de que em breve a Palestina iria também ganhar um território. E essa promessa já ficou na história. 48 para 21 vai dar 73 anos. E Israel está ali sufocando a Palestina, os palestinos e o povo palestino lutando de um lado, Israel do outro. Israel recebendo apoio militar e econômico dos Estados Unidos, a Palestina recebendo apoio militar e econômico de todos os países vizinhos ali, também da Rússia, porque os israelenses, o povo israelense, o governo israelense, na verdade, não é bem-vindo e não é bem visto naquela região, tá? Mas isso é um conteúdo para outra aula, a gente pode entrar em detalhes depois. A questão é que eles não conseguem viver em harmonia, juntos. Sempre tem que ter brigas, sempre tem que ter retaliações entre eles, e isso vai durar aí até, enquanto o mundo for mundo, vai acontecer isso.
tá? A mesma coisa acontece com a Irlanda do Norte, a mesma coisa acontece com o povo basco, o povo catalão e os curdos, né? Além da África também, como um todo, o continente. Enquanto não houver uma reorganização espacial, colocando cada povo junto com suas identidades, junto com sua cultura, seus costumes, nós vamos ver cenas de guerra, cenas de miséria, cenas de fome, de tragédias que a gente vê quase todos os dias nos telejornais. Tá certo? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Deixe seu like, dê seus comentários, suas sugestões. É importante pra gente, tá bom? Isso aí, nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!